E aí, pessoal, estão prontos para a nossa avaliação? Bom, nós vamos começar pensando na primeira unidade funcional do Luria, não é? Para quem não sabe, Luria foi um dos caras que estudou o cérebro funcional e ele separou estruturas do sistema nervoso em grupos. E esses grupos têm cada um suas funções. Se eu puder fazer uma analogia, é como se a gente tivesse o time do Flamengo, por exemplo, né? A gente tem os titulares, tem o sub-20 e os veteranos. Todos vestem a mesma camisa. Isso quer dizer que todos os times do cérebro funcionam em harmonia, né? Funcionam em interdependência. E nos times do Flamengo seria como se o salário dos veteranos pagasse o sub-20, o salário do sub-20 pagasse os titulares e o salário dos titulares pagasse os veteranos. Quer dizer, se um não vai bem, o outro também não vai. Então, acontece uma interdependência. Ok? Então, essa é a analogia que eu posso fazer para vocês entenderem um pouquinho do Luria. Por que o Luria, um autor de 1970? Porque ele ensinou esse funcionamento cortical para quem não é neurologista, para terapeutas, professores, pais, né, compreenderem como o cérebro funciona. E ele nos ajuda muito na questão psicomotora. O Vitor da Fonseca, no livro Manual de Observação Psicomotora, nos apresenta as unidades funcionais do Luria, que vocês também vão encontrar, claro que escrita do meu jeitinho e do jeito da Aline, no nosso livro de avaliação citado naquele vídeo ali que está aqui em cima, tá? A primeira unidade funcional do Luria é formada pelo diencéfalo, cerebelo e tronco encefálico. Essas estruturas são responsáveis por muitas funções do nosso sistema nervoso. Pela vigília e pelo sono, né? Pelo tônus postural. Isso quer dizer o quê? Deixar o corpo pronto para funcionar. Pelo tônus cortical, que é deixar o córtex pronto para funcionar. E eles são responsáveis, né? Essas estruturas, elas são responsáveis por dois dos subfatores psicomotores, o tônus e o equilíbrio. Então, nós vamos agora avaliar as provas de tônus. Para isso, eu e a Aline escolhemos a prova de tônus do Bergès e do Ajúria Guerra, dos anos 70. Como que funciona essa avaliação do tônus? A gente vai avaliar dois aspectos, o tônus de fundo, que na literatura é também conhecido como tônus de base ou tônus postural, e o tônus de ação. Então, esses dois aspectos do tônus vão ser avaliados a partir de agora. O tônus de fundo, ele vai se dividir entre duas provas básicas, a prova de passividade e a prova de extensibilidade. Nas provas de passividade, o próprio nome diz, eu quero ver se a criança está passiva à minha manobra ou se ela mantém um tônus de ação ou de atitude enquanto eu faço a manobra, tá certo? Então, para a gente avaliar as provas de passividade, a gente vai investigar as três articulações dos membros superiores: punho, cotovelo e ombro, ok? Então, vocês vão poder ver, quando a gente avalia o punho, sabe aquela brincadeira? Mole, 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 pá! Isso é que a gente quer ver, se essa criança tem essa dissociação entre mão e punho e se ela está passiva à nossa manobra. Depois de você avaliar ambos os lados, você vai perceber que existe uma tonicidade um pouquinho maior no lado dominante e um pouquinho menos de tonicidade no lado não dominante. Depois você vai partir para as provas de avaliação de cotovelo. E aqui você tem uma manobra bem interessante. Lá no nosso livro tem a foto, inclusive, onde você vai fazer sua mãozinha de pinguim, colocar o olecrano no meio e você vai promover uma flexão de antebraço e você vai perceber se essa criança está passiva ou ativa na sua manobra. Vai fazer de um lado, vai fazer do outro, provavelmente você vai perceber uma diferença pequena de tonicidade entre um lado e outro. Depois você vai avaliar a articulação do ombro, no aspecto da passividade. Isso quer dizer se o sujeito está passivo à sua manobra. Isso é, você vai sustentar em semiflexão o braço da criança e você vai soltar. E o que você quer? Você quer um pêndulo, né? Você quer esse braço solto.
E você vai perceber também um sintoma muito comum que aparece na avaliação de tônus na infância e também na adolescência e também na idade adulta, que é a paratonia. A paratonia é uma incapacidade involuntária de baixar o próprio tônus. Então você pede à criança assim, então tá, solta o braço, deixa bem pesado na minha mão. E quando você tira a mão, o braço da criança permanece no local. Aí ela vê que você tirou a mão e ela abaixa o braço. Isso significa que ela estava ativa, que a paratonia é essa impossibilidade de soltar o segmento, né, para que fique passiva a sua manobra, ok? Você vai fazer de um lado, vai fazer do outro, vai perceber também a diferença tônico-postural ali. Ok, passividade de membros superiores, feito. Agora nós vamos checar a passividade de tronco. E aí você vai segurar aqui nessa articulação glenomeral com ambas as mãos e você vai promover um balanceio lateral para que você possa observar se esses braços vão balançar, se o tronco vai balançar, se o quadril entra no movimento, se as pernas entram no movimento e se os pés entram também nesse balanço, né? Muitas vezes você encontra um balanço só no tronco, do quadril para baixo, um monolito. Às vezes também você encontra um desmontar. Por quê? Porque não há tônus postural suficiente para manter e sustentar essa desestabilização que você provocou, né? E aí você vai ter os mais hipertônicos, os mais hipotônicos. É claro que aqui a gente não está falando das patologias do sistema nervoso que acometem o tônus, como paralisia cerebral e outras, tá certo? A gente está falando de uma criança sem uma neuropatia. E aí vamos avaliar membros inferiores, as duas articulações, joelho e tornozelo. Ah, mas Vera, por que a gente não vai avaliar o quadril? Porque quando você fez o balanço do tronco, você já avaliou o quadril. Então você não precisa voltar na passividade dessa articulação. Aí você vai colocar a criança sentada numa mesa e vai fazer um balanceio com o pé, uma semiflexão na perna e vai deixar esse pé balançar, como vocês podem ver. A do tornozelo, você vai fazer uma segurada bem legalzinha, você vai sustentar a patela, vai abrir a mão de pinguim, botar sobre os maléolos e vai fazer um limpador de para-brisa com o pé. Você vai perceber uma diferença significativa entre os dois lados do corpo, ok? Por hoje é só. Ficamos com as provas de passividade, da avaliação de tônus de Ajúria Guerra e Jean Bergès. Um abraço, não se esqueça, se inscreva no canal, habilite as notificações, curta, compartilhe, pergunte o que você quiser, que eu vou correr atrás da resposta e vou te dar depois, tá bom? Até a próxima semana!